Pai do Senhor Jesus. Boa noite a você que está nos assistindo aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagem aí que tem durado mais de um ano. Mas estamos chegando no final do livro de João. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 20. Amém. João capítulo 20. Eu vou ler do 19 ao 23. Amém? João capítulo 20, 19 ao 23. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Amém? Você que pode. Em nome de Jesus. Quero pedir para você que está nos assistindo aí, quero reforçar aquilo que o pastor disse. Compartilhe esse culto, divulgue. Amém? Para que mais pessoas possa ser alcançada com a palavra do Senhor. João capítulo 20, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, ele mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero no nome de Jesus te agradecer pela tua presença no nosso meio. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida dos meus irmãos. Quero te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, mais uma noite de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de cantar louvores, de, Pai, no nome de Jesus, salmodiar, de Deus abrir o nosso coração diante do Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por todos aqueles que estão aqui, muito obrigado por aqueles que estão nos assistindo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos neste momento pedir para que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra, Senhor. Continue, meu Pai, no nome de Jesus, ministrando aos nossos corações a vontade do Senhor, a vontade do teu coração para nós. Que nesta noite o Senhor possa, Deus, trazer clareza, Senhor, às nossas vidas através da tua palavra. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero, no nome de Jesus, me colocar à disposição do Senhor, à disposição do teu Espírito Santo. Trabalha na minha vida, trabalha no meu coração primeiro, Senhor. Deus, porque o desejo das nossas vidas e do nosso coração é honrar o Senhor, é fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido. Deus, opera milagres através da tua palavra nesta noite. Opera transformação, opera cura, opera, Senhor, no nome de Jesus, maravilhas no nosso meio através da tua palavra. E que toda a honra, toda a glória e toda a majestade seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glórias a Deus. Como eu disse, nós estamos chegando no finalzinho de João, né? Levamos um ano inteiro, ano passado, ministrando sobre João. Comecinho do ano agora, falando novamente sobre João. Que livro rico e abençoado. E temos sido abençoados terça após terça-feira com palavras abençoadas da parte do Senhor. Deus tem usado muita vida dos irmãos que têm vindo aqui. Eu tenho certeza que você tem sido ricamente abençoado. E eu quero dar continuidade à narrativa aqui da morte de Jesus. Há 2 terças-feiras atrás, o pastor ministrou sobre Maria Madalena e Pedro e João indo ao túmulo e não encontrando Jesus. Maria Madalena
vai primeiro e vê a pedra removida, e aí fala para Pedro e João, e eles vão também, e quando eles entram, Jesus não estava lá, só estava os lençóis. E aí, na semana passada, o Denis comentou e pregou também que Maria Madalena, mesmo assim, continuou. Os discípulos voltaram, mas Maria Madalena continuou lá, né, no túmulo. E aí a palavra diz que dois anjos apareceram a Maria Madalena, e ela perguntou de Jesus, questionou Jesus para os dois anjos. E aí quando Jesus aparece, e algo assim que me chamou muita atenção naqueles versículos especificamente, foi quando Jesus chama Maria Madalena pelo nome. Enquanto Jesus não havia chamado ela pelo nome, ela achou que Jesus era um carpinteiro, ela achou que aquele homem tinha levado o corpo de Jesus. Aí quando Jesus fala assim, Maria, a Bíblia diz que automaticamente aquela mulher, dentro do espírito dela, o espírito dela, irmãos, ouviu a voz de Deus. O espírito daquela mulher se ligou à voz de Jesus. Quando Jesus falou, Maria, aquela mulher automaticamente falou, mestre, é o Senhor que está aqui. E aí, dando continuidade à narrativa, Jesus aparece aos discípulos como havia prometido. Jesus aparece aos discípulos como havia prometido, e eu quero destacar algumas coisas que o Espírito Santo falou no meu coração enquanto eu estava lendo esses versículos. Eu quero destacar algumas coisas que não é diferente daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano, na nossa vida. Pedro e João tinham ido ao túmulo e não tinham visto Jesus, e eles voltaram para o lugar onde estavam todos os discípulos reunidos. Maria não, Maria tinha ficado lá ainda. E aí quando Jesus, nessa narrativa, nesses versículos que eu li, a primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, né, nessa leitura daquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, que a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles estavam com medo. A Bíblia diz que eles estavam com medo. Se nós, vamos lá, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estavam todos trancados à porta da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. A Bíblia diz que todos estavam ali com medo dos judeus, e era de se ter medo mesmo, porque da forma que Jesus foi preso, da forma que aconteceu a crucificação, todos vendo tudo aquilo, todos presenciando tudo aquilo, e a Bíblia diz algo que o pastor, há 2 terças-feiras atrás, relatou durante a mensagem dele, que foi algo importante. Eles ainda não tinham, se você for ver no capítulo 20, se você voltar uma folha, se você voltar alguns versículos antes, no comecinho do 20, a Bíblia fala que quando Pedro e João estavam diante do sepulcro, a Bíblia fala que João creu, mas eles não haviam entendido ainda. Eles não haviam entendido que Jesus tinha ressuscitado, que verdadeiramente Jesus tinha feito aquilo que ele tinha falado que ia fazer. E a Bíblia fala que eles estavam com medo, a Bíblia fala que eles estavam trancados, todos com medo, porque se aconteceu com Jesus, pode acontecer comigo também. Eu imagino que era o que se passava na cabeça daqueles homens, tomado de medo, tomado de preocupação, tomado de angústia. Foram num túmulo, não viram Jesus, porque às vezes, irmãos, o medo, ele tem o poder de nos travar, não é verdade? O medo, ele tem esse poder. O pastor Cláudio, que é estudioso aí, estuda um pouco a mente das pessoas, né, o comportamento. O medo tem uma dessas características de travar você, de fazer você ficar estagnado, de deixar você sem vontade de fazer nada, não é verdade? Quando uma pessoa tem medo, ela não desenvolve, ela não vai para frente, ela não cresce na vida espiritual, na vida sentimental, na vida profissional. Trazendo para o âmbito espiritual,
ministério, reino, igreja, quando uma pessoa tem medo, ela não consegue desenvolver o dom que Deus deu para ela, ela não consegue desenvolver o ministério que Deus deu para ela. Por quê? Porque o medo tem essa característica de travar você, você fica pensando muitas coisas, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Por quê? Porque você tem medo. Então o medo, uma das características é travar você. Você já tentou fazer alguma... uma vez eu vi o pastor Silas Malafaia pregando, e ele falou assim, e ele estava falando sobre o medo, e ele falou assim, você já tentou abrir uma porta com medo? Você já, no momento de pavor, no momento de medo, você já tentou abrir uma porta? A dificuldade é muito maior, porque você está com medo, não é verdade? Se você... Estou com a chave aqui tranquilo, eu abro aqui. Mas se eu tiver com medo, se alguém estiver me perseguindo, eu vou tentar, e você vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque você está no momento de pressão. E no momento de pressão, o medo ele tem essas vertentes. Você fica travado. Você fica pensando várias coisas. E uma das coisas que aconteceu aqui nessa narrativa era isso. Os discípulos estavam com medo, porque o mestre havia morrido. Eles haviam ido no túmulo e o corpo não estava lá, e eles voltaram e ficaram trancados com medo de acontecer com eles também. Eles estavam com medo dos judeus. Pode acontecer comigo, vai acontecer comigo. Por quê? Porque a mente deles, estava só naquela situação. A mente deles não estavam contemplando aquilo que Jesus tinha dito, que era necessário que ele fosse ao Pai, era necessário ele morrer, para ele ressuscitar. A mente dos discípulos não estava nesse momento de medo. Eles não estavam conseguindo contemplar a grandeza da ressurreição de Jesus. E eles estavam com medo. Então a primeira coisa que eu destaco é o medo. O medo, irmãos, quando ele vem sobre as nossas vidas, e aqui eu quero falar especificamente no que se diz respeito à vida espiritual, ao dom que você tem, ao ministério que Deus te deu, aquilo que Deus te deu para você exercer, aquilo que Deus depositou na tua mão. Quando você tem medo, quando você deixa o medo entrar no teu coração, quando você deixa o medo tomar conta do teu coração, tomar conta da sua mente, você não consegue exercer nada. Você sempre vai ter um pé atrás, você sempre vai ter receio, você sempre vai falar, não consigo, não dá, não sou capaz. Por quê? Porque você tem medo. O medo tomou posse de você. O medo, você deixou com que o medo fosse maior do que a mente espiritual. Você deixou com que o medo fosse mais forte do que a visão espiritual daquilo que Deus é poderoso para fazer. Então aqueles discípulos estavam ali reunidos com medo, mas a Bíblia diz que Jesus apareceu. A Bíblia diz que Jesus, como ele diz que iria aparecer, ele apareceu. E aí Jesus vem e fala assim: a paz esteja com vocês. Vamos dar sequência lá. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. A segunda coisa que eu quero destacar nessa narrativa é que quando Jesus vem sobre as nossas vidas e sobre o local que nós estamos, ele vem com uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que lança fora todo o medo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 14, que eu quero te falar um pouquinho sobre a paz. João 14 vai falar, Jesus vai estar falando sobre a promessa do Espírito Santo. Olha o que ele diz, eu vou ler a partir do versículo 27, João 14, 27 diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhe dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. A paz de Cristo sobre as nossas vidas, ela lança fora todo o medo, ela lança fora toda a preocupação, ela lança fora toda a angústia, ela lança fora tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Então quando Jesus se pôs no meio daqueles discípulos, Jesus falou assim: a minha paz esteja com vocês. O medo naquele momento foi embora.
O medo naquele momento de qualquer coisa, Oscar, foi embora. O medo que aqueles discípulos estavam tendo dos judeus, de serem presos, de passarem por aquilo que Jesus passou, no momento em que Jesus veio e declarou a paz de Jesus sobre a vida daqueles homens, o medo foi embora. E Jesus fala por 2 vezes, se você for dar sequência, Jesus está falando de novo: a paz esteja com vocês, a minha paz, não a paz do mundo. E aí eu quero fazer um comparativo sobre a paz. Você pode falar assim, mas como assim? Paz do Senhor e paz do mundo? Irmãos, eu quero dar um exemplo aqui. Você pega uma pessoa que tem um trabalho bom, legal, ganha um bom salário, pessoa tem um bom carro, pessoa tem uma boa casa, pessoa tem uma família abençoada, filhos abençoados, a pessoa tem uma vida totalmente estruturada. Se eu te fizer uma pergunta, você certamente vai responder que sim. Tudo indica que essa pessoa tem paz, não é verdade? A pessoa tem um bom trabalho, um casamento bonito, filhos bonitos, um carro bom, uma casa boa, uma condição financeira boa. Essa pessoa, teoricamente, ela tem paz. Teoricamente, ela tem paz. Mas essa paz é uma paz do mundo, é uma paz que está ligada às coisas do mundo, é uma paz que está ligada ao bom trabalho, é uma paz que está ligado a uma boa casa, é uma paz que está vinculado a um bom carro, a um salário abençoado, a um salário bom. Então é uma paz que está ligada às coisas deste mundo, que se amanhã ou depois acontecer qualquer coisa, com certeza essa pessoa, essa casa, essa estrutura, ela vai perder a paz. Ela vai perder a paz. Se uma pessoa que ganha 10 passa a ganhar 1.000, ele vai ficar extremamente sem paz. Porque a paz dessa pessoa está ligada às coisas do mundo. Então quando Jesus fala, eu vos dou a minha paz e não a paz do mundo, Jesus está querendo dizer o quê? A minha paz, ela vai fazer com que você ultrapasse, com que você passe por todas as situações da sua vida. A minha paz vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento para você enfrentar qualquer situação, qualquer adversidade, estando bem ou não bem, estando com saúde ou estando enfermo, as coisas andando tudo normal, ou se você estiver no meio do caos. A minha paz vai te dar um entendimento para você atravessar por tudo isso. Foi o que o apóstolo Paulo disse, quando ele falou, sei estar aflito, sei ter em abundância, sei passar necessidade, todas as coisas, eu sei passar por todos os momentos. Por quê? Porque eu aprendi com Cristo. A minha vida foi uma vida de dedicação em aprender as coisas de Cristo. Então quando Jesus fala assim, a minha paz é uma paz diferente da paz do mundo, é uma paz que nos ajuda a passar por todos os momentos. Então quando Jesus falou assim, estou aqui no meio de vocês, que a minha paz seja sobre vocês. Naquele momento o medo foi embora. Naquele momento a preocupação foi embora. Naquele momento o medo de morrer foi embora. Porque, irmãos, se fosse eu no lugar dos discípulos, eu teria medo de morrer, vendo tudo aquilo que aconteceu com Jesus, sabendo que o corpo de Jesus não estava no túmulo, não estava no túmulo, pelo cenário que eles estavam aqui, trancafiado, com medo dos judeus, eu teria medo também. Só que aí Jesus vem com a paz dele. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você tem medo de alguma coisa, se você tem receio, se você tem esse sentimento de medo que trava você, que impede você de fazer as coisas, que faz com que você fique trancafiado num lugar e não desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você, eu quero profetizar sobre a tua vida e lançar sobre a tua vida a paz do Senhor. Que você possa, no nome de Jesus, ter esse entendimento de que a paz de Cristo está sobre as nossas vidas. O medo não nos domina mais. A angústia não nos domina mais. Não estou dizendo que você não vai ter medo. Não estou dizendo que o medo ele não pode vir nas nossas vidas durante o tempo. Não estou dizendo isso. Mas o medo ele não vai travar você, o medo não vai parar você, o medo não vai impedir você de fazer as coisas, porque você tem a paz de Cristo sobre a tua vida, porque você tem a promessa da paz do Senhor sobre a tua vida.
Então foi isso que Jesus fez, Jesus apareceu aos discípulos e falou assim: a minha paz está sobre vocês. A Bíblia diz que eles se alegraram. No finalzinho aqui do versículo 21, do 20, a Bíblia diz que eles se alegraram ao ver o Senhor. Então, é uma consequência. A paz do Senhor traz alegria. Eu me alegro mesmo em meio às dificuldades. Eu me alegro mesmo em meio a um cenário de caos. Eu me alegro mesmo em meio a um cenário difícil aos meus olhos, mas eu me alegro porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu me alegro mesmo em meio àquilo que os meus olhos estão vendo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu acredito, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu acredito no meu coração, que quando Jesus apareceu aos discípulos, cumprindo a palavra dele, que ele ia aparecer aos discípulos, irmãos, eu acredito que o coração daqueles homens se encheram. O coração daqueles homens, eu acho que eles foram tomados de um poder, de uma glória tão grande, de uma glória não só de paz, mas de uma glória tão grande de poder ver o Mestre novamente. Não só ver, mas de ter a certeza da palavra sendo cumprida na vida deles. E isso deu coragem, vigor, ânimo, desejo de fazer, desejo de continuar, desejo de fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado a eles. Então eles se alegraram. Eles se alegraram porque eles viram Jesus. Eles estavam com medo, entristecidos, preocupados, sem saber o que ia acontecer. Jesus vem e aparece, irmãos. Se você está passando por algum momento difícil na tua vida, se você está passando por algum deserto, por algum vale, eu oro e peço para que o Senhor apareça para você. Eu oro e peço para que o Senhor se revele a você no nome de Jesus, para que você entenda o desejo do Senhor para a tua vida, para que você entenda o desejo do Senhor para você nesse momento em que você está atravessando, em nome de Jesus, que Ele venha com a paz dEle sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus relacionamentos, sobre a vida dos teus filhos, sobre os teus negócios, o teu trabalho, em nome de Jesus. E aí, dando sequência, 22, e havendo dito isso, soprou sobre ele e disse: recebam o Espírito Santo. Se você for ler Mateus, Marcos, Lucas, João não fala isso, mas Mateus, quando ele relata sobre a aparição de Jesus, a Bíblia fala que Jesus dá aos discípulos todo o poder. Se você for ver lá em Mateus 28, a Bíblia diz que Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de toda a nação, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. João não relata isso, mas se você for ver e se você for estudar, Mateus, Marcos e Lucas vai falar sobre isso. Vai falar que quando Jesus sopra o Espírito, quando Jesus lança sobre eles o Espírito Santo, Jesus está capacitando aqueles homens. Jesus está tirando aqueles homens de um cenário de medo. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. Jesus está tirando aqueles homens de um cenário de medo, de preocupação, de temor, de angústia, e está colocando eles num cenário vitorioso de glória. Jesus está dizendo: não é esse o lugar que eu quero para vocês, não é aqui no medo, na preocupação. A Bíblia diz que o Senhor nos deu espírito de ousadia e não de medo. A Bíblia, Jesus está: eu estou colocando vocês aqui, e eu sopro sobre a vida de vocês o Espírito Santo. Eu dou a vocês toda a autoridade. Eu libero sobre a vida de vocês toda a autoridade que me foi dada, que o Pai me deu. A autoridade que o Pai me deu, eu dou a vocês. Pode ir, pode fazer, pode pregar, sem medo, sem angústia no coração, sem medo, pode ir com coragem, porque eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu jamais vou abandonar vocês, eu jamais vou virar as costas para vocês.
eu jamais vou fazer isso, então pode ir. Eu estou soprando sobre vocês, eu estou depositando sobre vocês o meu espírito. Não tenha medo, não tenha medo, porque a minha paz está sobre a vida de vocês. Irmãos, uma pessoa que tem a paz, você já deve ter tido aquela sensação de você olhar para uma pessoa que você vê que ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e por alguma situação essa pessoa está passando uma dificuldade, uma situação que às vezes é notória. Às vezes, vamos pegar uma pessoa, às vezes que uma pessoa que tem uma enfermidade, a pessoa está atravessando um câncer, um tumor que é visível aos olhos de todo mundo, e você olha para aquela pessoa, e aquela pessoa transmite uma paz que você fala assim: meu Deus, como que pode? Uma pessoa está passando tudo que essa pessoa está passando, e você olha para aquela pessoa, mano, e ela transmite uma paz, que você fala: meu Deus do céu, essa paz é a paz de Cristo, é essa paz do Senhor, é a paz que não está nas coisas dessa terra, é a paz que não está no quanto eu ganho, se hoje eu estou com a minha saúde perfeita, não está nisso. E aí uma pessoa consegue transmitir isso para você, e você para e reflete e fala: meu Deus, essa pessoa tem uma paz do Senhor mesmo. Porque aí você às vezes até pode pensar e falar: se fosse eu na situação dela, eu estaria já teria blasfemado, já teria... Irmãos, é essa paz que o Senhor quer nos dar. É uma paz que lança fora todo medo, toda dor. É essa paz que o Senhor quer depositar sobre as nossas vidas. O Senhor quer nos tirar de um lugar de medo. O Senhor quer nos tirar de um lugar de angústia, e Ele quer nos colocar num lugar onde nós iremos ser cheios do Espírito Santo dEle, para poder pregar sem medo, para poder anunciar sem medo, para poder sair e fazer as coisas sem medo, porque o medo já foi embora. O medo já foi embora, nós estamos cheios da paz do Senhor. Então, essa narrativa nos ensina isso. Aqueles discípulos estavam com medo, porque o corpo de Jesus não estava ali mais. E aí eles estavam preocupados. Aí Jesus aparece para eles e fala assim: a minha paz está com vocês. Eu estou aqui. Eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Jesus está aqui, Jesus está na sua vida. Jesus está na sua vida. As coisas não estão perdidas. Jesus está na tua vida. Eu profetizo o nome de Jesus, que a presença dEle vai fazer com que você lance fora todo o medo que você está sentindo agora, toda preocupação, toda angústia que você está sentindo ou passando por as coisas desse mundo, porque às vezes nós nos angustiamos e temos medo com aquilo que vai acontecer amanhã, com aquilo que as coisas podem nos proporcionar, as coisas desse mundo. Mas eu quero, no nome de Jesus, lançar sobre a sua vida e pedir para que o Senhor enche o teu coração da paz dEle, a paz que não está nas coisas desse mundo, mas está nas coisas do céu, a paz que está nas coisas que vêm do alto, onde Jesus está. E que no nome de Jesus você possa ter a certeza de que Ele encheu o teu coração da presença dEle. Ele soprou sobre a tua vida o Espírito Santo. Você pode sim. Quem é que fala que você não pode? Quem é que tem autoridade de falar que você não pode? Que você não pode dançar, que você não pode pregar, que você não pode tocar, que você não pode exercer o seu ministério? Quem é que está falando que você não pode? Se é o homem, não dê ouvido ao homem. Jesus disse que você pode. Jesus soprou sobre a tua vida o Espírito Santo. Jesus te deu toda a autoridade. Então você pode. Só quem pode falar que você não pode é Ele. Só Ele. Só Ele que tem o poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes. Só Ele. Então você pode. Você é mais do que vencedor. Então todo o poder que estava sobre Ele veio para nós. Ele depositou sobre as nossas vidas. Então, no nome de Jesus, fique com essa palavra no teu coração. Você que está nos assistindo, fique com essa palavra no teu coração. Que o amor de Deus, que a paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre os teus medos, aquilo que tem travado você, aquilo que tem feito você parar.
aquilo que tem feito você se prostrar diante dos problemas, aquilo que tem feito você não viver as promessas de Deus para a tua vida, porque eu quero dizer para você que Deus tem promessa para cumprir na tua vida, mas você não está vivendo, porque você está prostrado diante do medo, você está deixando o sentimento dessa terra tomar conta de você e tomar conta do teu coração. Mas no nome de Jesus, que a paz do Senhor possa encher o teu coração, que a certeza de que Ele te ama, de que Ele tem o melhor para você, possa invadir o teu coração neste momento, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu queria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias Ele está com você. Tenha essa certeza no teu coração, irmão. Tenha essa certeza no teu coração, igreja, de que o Senhor está comigo e com você todos os dias. No nome de Jesus, que você neste momento possa orar e falar: Senhor, tira todo o medo do meu coração, tira toda a preocupação, toda a angústia com as coisas dessa terra. Oh meu Pai, quantas vezes, meu Pai, no nome de Jesus, as coisas deste mundo, aquilo que os meus olhos carnais estão vendo, meu Deus, trava, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para a minha vida espiritual, aquilo que o Senhor tem para a minha casa, aquilo que o Senhor tem para a minha família, aquilo que o Senhor tem para a igreja. Quantas vezes, meu Pai, mas nós nesta noite queremos no nome de Jesus, que a paz do Senhor venha sobre nós, venha sobre a nossa mente, venha sobre o nosso coração, e que ela, Senhor, traga, Senhor, a revelação das coisas espirituais, assim como a Tua palavra diz, que o Senhor nos deu a paz do céu, não a paz do mundo, Pai. Que a paz do Senhor, que a paz do reino celestial possa vir sobre as nossas vidas e arrancar todo o medo agora. Quantas pessoas, meu Pai, no nome de Jesus, têm um potencial gigantesco? Quantas pessoas, meu Pai, no nome de Jesus, têm um ministério, um dom excelente, abençoado, mas por conta do medo, por conta, Senhor, do que as pessoas vão pensar, por conta, Senhor, do que fulano vai falar, Deus, não faz, não exerce, tem medo, tem angústia. Pai, no nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa encher esses corações, dá certeza de que o Senhor está com eles todos os dias, dá certeza de que eles são cheios do Espírito Santo, dá certeza de que o Senhor é o Deus que disse que jamais, que nunca iria nos abandonar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoe a minha vida, Senhor. Abençoe a minha vida, que o meu coração, que a minha vida, a minha casa, o meu ministério, Senhor, tudo que, Pai, norteia a minha vida, tudo que rodeia a minha vida, possa estar no Teu altar todos os dias, Pai. Deus, que o medo, Senhor, não venha me travar, que o medo não venha, Pai, deixar eu prostrado diante das situações, mas, Senhor, que quando o medo vier sobre a minha vida, quando o medo vier sobre a minha mente, eu possa crer de que o Senhor é comigo, que a paz do Senhor é sobre a minha vida, e ela vai me ajudar, o Senhor vai me ajudar a vencer, o Senhor vai me ajudar, Senhor, a passar por todos os problemas e dificuldades. Deus, foi assim, Pai, foi assim que veio sobre a vida daqueles homens, quando o Senhor apareceu, Deus, naquele lugar e disse: a minha paz é com vocês. Deus, aqueles homens foram cheios do Espírito, aqueles homens tiveram a força revigorada, aqueles homens tiveram a vontade, o desejo de fazer a tua obra revigorado, e eles foram os homens que foram, Pai, porque eles creram no Senhor. Eles, Pai, no nome de Jesus, se apegaram à tua palavra, eles viveram a tua palavra, eles guardaram a tua palavra no coração deles, eles enfrentaram tudo, todos os levantes, todos os desafios que vieram sobre a vida deles, eles enfrentaram, porque, Pai, o Senhor estava com eles, eles tinham essa certeza. Deus, no nome de Jesus, coloca essa certeza no nosso coração como igreja, coloca essa certeza no nosso coração como homens e mulheres do Senhor, de que o Senhor está conosco todos os dias. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, abençoa os meus irmãos que estão nos assistindo, aqueles, meu Pai, que irão assistir essa mensagem, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós queremos render ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a majestade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.